Então, boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas, né? E bem-vindos àqueles que vão assistir essa live que nós estamos fazendo hoje, de apresentação da pós-graduação Direito e Governança aplicados ao terceiro setor. E para poder falar um pouco sobre o curso, né, eu sou a Cláudia Fialho, que sou coordenadora desse curso. Convidei a Andréia Fonseca, que é a professora do curso. A Andréia, ela trabalha a disciplina de contabilidade aplicada ao terceiro setor. A Nádia, que é uma grande especialista também, e por sorte nossa, é nossa aluna desse curso, né? E vai falar um pouquinho também da experiência dela. E também tenho a alegria de receber aqui a Laura, que também é uma grande especialista. Eu falo que esse curso nosso, né, ele está cheio de especialistas, né, na área e que está aqui participando conosco, e a Raíssa, que também está nos dando a honra da presença dela, a Raíssa, que é da comissão do terceiro setor da OAB São Paulo. Então, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra para a Andréia, e na sequência para a Nádia, e no final nós fazemos um bate-papo aqui, né, com as considerações também, perguntas, contribuições de vocês que estão aqui conosco, tanto da Laura quanto da Raíssa. Andréia? Maravilha, Cláudia. Isso. Então, agradeço, né, primeiramente aí o convite. Estar num curso de pós-graduação da PUC, eu acho que o grande diferencial é essa palavra especialistas, né? Todos os professores da PUC são, de fato, profissionais que atuam no mercado. E isso, para quem está estudando, né? É um diferencial mesmo, né? Porque a gente, além de passar a teoria, tem casos práticos, né? Os profissionais são, de fato, envolvidos ali no seu dia a dia com aquela disciplina a qual eles se propõem a ministrar. Como a Cláudia disse, eu estou no curso da pós, né? Direito e Governança aplicados ao terceiro setor, na cadeira de contabilidade. É, que ainda é um grande tabu, né, pessoal? Contabilidade no terceiro setor, muito pouco se sabe ainda, né, sobre a contabilidade, apesar da gente ter lá desde 1966 o nosso querido CTN, com cláusulas exigindo a questão da contabilidade regular, ainda é um grande tabu, e a gente vê isso, inclusive, entre os próprios colegas contadores, né, que dirá dentro de um curso de direito. A expectativa dessa cadeira num curso de direito é repassar para os alunos, né, não o fechamento das peças contábeis em si, claro que não, mas quais são elas, né, a norma contábil específica que trata das entidades sem fins lucrativos, titulações, né, e certificados possíveis, imunidades e isenções, além da contabilidade em si, das normas, né, tanto aquelas específicas que nós temos, normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, que são específicas para a nossa área, né, para o nosso segmento aí do terceiro setor, quanto as aplicáveis, né, que também temos. É, E a contabilidade, ela está no início de tudo, né, pessoal? Quando a gente fala aí de estar em conformidade, né, que é o famoso compliance, a contabilidade é um dos pilares essenciais. A gente precisa dela para tudo, né? Seja nos processos judiciais, quando chega a hora da perícia, né? A contabilidade é o que vai nortear aí a decisão, né, do perito sendo favorável ou não para a instituição. Captações de recursos, né? Transparência das instituições, imunidades e isenções tributárias, processos, mesmo que administrativos, em esferas municipais, estaduais, a gente precisa apresentar a contabilidade. E o que a gente percebe é que ainda hoje, né, 2025, a norma contábil específica, ela é de 2012. Então, olham quantos anos, né, nós já temos aí de vigência da norma contábil específica. Ainda hoje, contudo, a grande maioria das instituições sem fins lucrativos, o que que apresentam no final do ano? Balanço e demonstração de resultado.
né? Infelizmente, e isso é muito preocupante. E o que a gente passa para vocês no curso é essas orientações, né? O que dentro desse segmento de contabilidade será exigido das nossas instituições, né? Então, de fato, a expectativa é que o aluno saia dessa disciplina, né, especificamente de contabilidade, sabendo o que cobrar do contador, né, do contador da instituição a qual ele atende. Tá? E é muito bacana porque o pessoal de direito tem muito medo de contabilidade, né? Mas a gente tenta passar com leveza, é claro, e é isso, assim, nós não temos a expectativa que vocês saiam do curso fechando o balanço, né? Mas pelo menos que saibam, os principais pontos que devem conter naquele balanço, né? Quando a entidade tem parceria pública, então eu tenho ali a obrigatoriedade de segregação, né, das contas bancárias, existem normas específicas, então são pontos importantes, né? Para que de fato vocês possam sair com o senso crítico. Acho que a grande questão é essa. É o senso crítico de que não vai ser a partir de qualquer papel que vocês receberem que vocês vão julgar como está completo, né? Tá bom? Então eu estou aqui disponível para a gente bater um papo, né? Sobre essa contabilidade aí tão bonita, né? Que é específica ao terceiro setor. Inclusive, assim, para saber, né, o advogado, saber conversar também, né, cobrar, como você falou, do contador, ele precisa ter um conhecimento acerca, né, da disciplina de contabilidade. E é importante que a Andréa traz questões muito práticas, né, para os alunos. A questão do SEBAS também, né, Andréa? Você trabalha na disciplina, se você puder falar um pouquinho mais sobre essa parte também. Exato. Sabrina, seja bem-vinda, tudo bem? Sabrina é outra querida, né? É aluna do curso. Boa tarde, professora. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo por aí. Aqui tudo bem também. Sobre o SEBAS, né? Sabrina entrou aí, boa tarde. Sobre o SEBAS, a gente passa pelo SEBAS também, é um certificado, creio que mais importante, né? Que é o que, de fato, sem desmerecer os outros, né, pessoal? Mas é o que concede, de fato, a economia financeira aí no dia a dia das instituições. Temos legislações novas, né, no SEBAS, tanto a lei complementar tão aguardada aí por anos e anos, e os decretos, né, o decreto regulamentador. E nessas legislações, a palavra contabilidade, se a gente dá um Ctrl L lá no Google, dentro da LC 187, ela aparece, se não me engano, 16 vezes. Então, os ministérios certificadores de Brasília têm hoje a contabilidade, né, como peça fundamental de fato, como contrapartida das instituições. Então, não adianta somente a gente conceder bolsas de estudos naquelas proporções que o MEC exige, ou manter a inscrição no CMAS, né, das nossas ações assistenciais tipificadas. Precisamos seguir as normas contábeis. E é curioso, Cláudia e meninas, né? E todos que vão aí nos ver depois gravado. Antigamente, isso assim, até uns 5 anos atrás, as diligências que voltavam dos ministérios dos processos de renovação ou concessão originária do SEBAS eram muito rasos com relação à contabilidade, sabe? Pediam as peças, né? Não entravam muito em detalhamento. E desde a entrada em vigor da lei complementar, então, que de final de 2021 para cá, a análise dos ministérios tem ficado é, muito mais contundente. Então, eles já citam comparabilidade entre dois exercícios, né? Forma, né, das peças contábeis serem emitidas, segregação cada vez mais em alta. Então, é isso, repassar para vocês o que é a obrigatoriedade para que saiam com senso crítico de não receber qualquer papel. E é muito curioso que no curso de Direito isso acontece muito, né, Nádia? O quê? Meu Deus! Tá tudo errado, então, gente, né? Assim, porque o pessoal de fato se assusta
com volume de obrigatoriedade contábil e que parece que ainda não é rotina dentro da maioria das instituições que nós atendemos, infelizmente, né? Então eu falo, calma, vamos plantar essa semente aí, né? Faz o contato lá com o seu contador, porque de fato é, essa semente tem que ser divulgada, né, pessoal? Tem que ser repassada entre todos, né? Existe norma contábil, sim, específica, e a gente precisa de cumprir a risca, né? E todo contador que se propõe a trabalhar com o terceiro setor, sendo de forma voluntária ou de forma remunerada, ele precisa seguir as normativas, né? Então, não tem essa, eu atendo a ONG, né? Que a gente vê muito isso, de forma voluntária. Então, eu só faço um balanço e uma DRE. Tá errado, né? A gente está achando que o contador está ajudando, mas de fato ele precisa emitir as peças completas. Então, são aulas onde a gente, de fato, passa as normas, né? Inclusive, no curso de Direito, a gente tem aula específica sobre a contabilização de parcerias públicas, né? Da nossa NBCTG 07, onde a gente faz razonete mesmo, né? Mas, enfim, nesse sentido, para que vocês compreendam que dentro de uma parceria pública também há um universo todo específico. A parceria pública contábil, ela não pode dar resultado, né? Nem superávit, nem déficit. Então, tem todo um regramento aí para a gente reconhecer. Enfim, é um universo, né, de situações importantes que a gente precisa fazer com que vocês, mesmo sendo do curso de direito, né, mesmo não sendo contadores, saiam dessa formação especialistas também nessa área, né? Muito obrigada, Andréia. Então, vou passar a palavra agora para a Nádia. Ô, Nádia, aliás, muito obrigada mais uma vez, né, por vocês terem aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, é muito importante estar aqui com vocês, porque a PUC Minas é um divisor de águas, né? Apesar do meu 20 e poucos anos de terceiro setor, eu tenho aprendido muito, não só com os professores, mas também com os alunos, que são todos especialistas, e isso é muito bom, né? Dividir, comentar sobre os clientes, às vezes, muitas vezes um tem dúvida, então a gente está aí sempre se apoiando, acho isso importante também. E falar da contabilidade, a Andréia sabe que eu tenho técnico em contabilidade, e isso fez com que eu me aproximasse mais da matéria, mas mesmo sabendo contabilidade, não foi especializada em terceiro setor, foi só, né, geral, e a importância de ter um contador que entenda de terceiro setor. Isso acontece muito. Acabei de atender um cliente, saiu daqui e falou assim: não, arrumei um contador que vai ser voluntário. A primeira pergunta que eu fiz foi: ele é especialista em terceiro setor? Aí a pessoa falou assim: não perguntei. Eu falei: sim, então pergunte, porque isso impacta muito no resultado da organização, né? Porque tem que ter transparência. Transparência é o que movimenta o terceiro setor. Né? O terceiro setor, ele trabalha com doações, ele trabalha com dinheiro público, então tem que ter prestação de contas, tem que ter transparência, tem que ter mitigar os riscos, e o compliance é justamente para isso, né? Eu fui auditora da ISO, então a conformidade, embora seja muito mais amplo do que a ISO, isso de denúncia, treinamento de pessoal, ter as documentações necessárias, o LGPD, enfim, são vários documentos, vários processos que diminuem muito o risco. E isso, né, faz com que a organização se fortaleça e demonstre cada vez mais a sua transparência. Tem estados que já pedem também que, quando for fazer parceria, tenha também o compliance. Então, cada vez mais isso vem sendo visto e cobrado das organizações. E evitar também o que acontece muito, é um trabalho muito bonito, terceiro setor. Eu amo trabalhar com o terceiro setor, porém, como advogada, muitas vezes a gente tem que ser mais dura com o cliente.
né? Tirar o cliente da pessoa física, daquele fazer o bem, e trazer ele para a realidade, que ele é uma pessoa jurídica de direitos e deveres. E dentro dos direitos e deveres tem as obrigações, tanto a obrigação contábil, trabalhista, né, para manter essa organização funcionando. Então, assim, sempre peço para que eles olhem tudo que possa ser mudado, formalize. Tem instituição que chega assim, que já atua há vários anos, ai, quero SEBAS, aí chega na hora de pedir o SEBAS, como está a sua contabilidade? Né? Aí não tem isso formalizado dentro da comunidade, da contabilidade, não tem a documentação. Então, assim, nossa, mas eu dei 100% de bolsas. Sim, mas tem que estar de acordo com a legislação do SEBAS. Né? Ah, eu quero uma parceria. Nossa, mas eu faço tudo gratuito, eu tenho um projeto lindo. Só que chega na hora de apresentar um estatuto, chega na hora de apresentar um balanço, de um plano de atividade, não está adequado àquele edital. Então, tudo isso faz parte de uma organização. E a partir do momento que ela tem a transparência, que ela está bem organizada, ela consegue ir além, né? Porque não é só fazer o bem, mas de que forma você vai fazer o bem e como você está utilizando essas doações, né? As doações, o dinheiro público. Está transparente? Então, assim, ter essa visão de pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, fazer o bem, alcançar a todos, ter esse propósito maravilhoso, mas ter dentro da organização pessoas especializadas para prestar as contas, para atender um edital, para verificar a parte jurídica, a parte contábil. Na contabilidade, a gente aprende que o balanço é a vida da empresa. Então, tudo que acontece dentro de uma empresa, e no caso dentro de uma OSC, tem que estar no balanço. Tem as doações, recebimentos, voluntariado. Então, tudo isso tem que estar organizado, tem que estar documentado, tem que estar dentro da contabilidade. Então, assim, eu quero dizer, Andréia, assim, que foi um prazer. Eu amei as aulas de contabilidade, agregou muito, que eu cheguei na aula assim, nossa, vou, né, dominar a contabilidade. E, de repente, assim, você chega e fala assim, nossa, eu cobro isso, né, dos contadores, mas eu tenho que saber cobrar. Eu tenho que saber o que eu estou cobrando. Então, hoje eu sei, e isso passa uma segurança para a organização. Então, assim, gratidão por tudo que eu aprendi. E quero mais contabilidade, ainda falei, né, Cláudia, tem que ter mais contabilidade, porque, né, e com certeza vamos ter, né, ela falou que em relação ao SEBAS vai ter mais coisas, e assim, é um trabalho muito bonito que a PUC faz, e levar isso para o terceiro setor, porque quando eu cheguei no curso, eu procurava um curso para o terceiro setor e achei muitos cursos de gestão do terceiro setor. E eu queria mais. E esse curso é muito completo, é um curso de direito do terceiro setor e governança. E isso, sim, brilhou. Falei assim, gente, é meu mundo, é isso que eu quero, e estou aqui, estou gostando muito. Então, Cláudia, Andréia, gratidão. Eu que agradeço, Nádia. Realmente o curso, né, nós conversamos, inclusive, com muitas entidades, né, quando nós pensamos em construir o projeto pedagógico, a Andréia, que já era uma conhecida, né, porque trabalhamos para uma mesma instituição, né, então eu sabia da importância de muitas questões que deveriam ser colocadas, né, no projeto pedagógico. E mesmo com a gente não consegue contemplar tudo às vezes, né? E é muito importante quando vocês trazem, olha, isso aqui, vamos aumentar, porque nós conversamos com os professores, né? Fazemos as alterações que sejam necessárias para o projeto, inclusive a Laura aqui, que atua, né, no direito desportivo, a gente precisa, né, dar um foco também
em outras áreas que a gente não tem trabalhado com tanta profundidade, mas é importante entender o contexto do terceiro setor, né? Porque ele é extremamente amplo. Mas antes de continuar a falar, eu gostaria de dar as boas-vindas aqui à Tânia. Tudo bem, Tânia? Tânia, você está nos ouvindo? Acho que Sim, estou não. ouvindo. Está ouvindo? Então, se você tiver alguma dúvida com relação ao curso e quiser colocar para a gente, né? É, Eu, aqui nós eu estamos tenho com uma a pequena Nádia, que dúvida. é. O curso, ele poderia ser feito somente na íntegra ou a gente pode estar fazendo, tipo, separadamente as matérias? É que eu sou da Então, área de contabilidade. você é da área de contabilidade? Exato. Então, o curso ele é integral, né? A pós-graduação como um todo. É para você ter a certificação, porque não tem como matricular em um módulo, né? Você matricula na pós-graduação, tá? Ah, Nós sim, temos, porque eu queria inclusive, pelo menos pessoas de outras para ter o áreas, né? conhecimento em si na área, para ampliar meu conhecimento em si na área, a princípio. Entendi, entendi. É porque a matrícula é na pós-graduação como um todo, né? Ok. É, obrigada. Laura e Sabrina também, se quiserem contribuir, né? A nossa live aqui, fiquem à vontade. A Sabrina, ela sabe muito, trabalha lá com o Daniel Maris e é um advogado atuante no terceiro setor e que eu admiro muito e fala Ai, muito bem dela, viu? que coisa boa! Que ótimo! O Ceará é realmente muito bem representado, né? O doutor Daniel Maris, ele é presidente da comissão do terceiro setor aqui do estado, tem um engajamento muito bom com outros estados também, com outros ramos do direito, e ele sempre tenta agregar com outras comissões temáticas, comissão da pessoa idosa, comissão da cultura, está sempre fazendo essa articulação. Quanto após, né, o curso, eu acho que foi uma das minhas melhores escolhas profissionais, assim, porque a Nádia falou assim, Sabrina sabe de conteúdo e tal, mas é muito interessante ver a forma como a Pós conseguiu sistematizar o conhecimento e trazer pontos que eu ainda não tinha tanta segurança, não tinha ainda aprofundado. Então, sem dúvida, a pós-graduação ajudou muito, além de ter somado no network muito bom, né? Todas as pessoas da pós têm ali um conhecimento aprofundado no tópico, no ramo de atuação. Então, além do conhecimento advindo dos professores, a gente aprende muito também com cada aluno, porque cada um tem a sua área específica, assim. Então, é muito feliz de conhecer todo mundo, muito feliz de participar dessa pós. E está sendo muito rápido também, né? A gente já entrou agora no segundo semestre, já termina, então tá sendo muito rápido, mas muito bem aproveitada. Obrigada, professoras, obrigada, Nádia. Eu que agradeço. Daqui a pouco nós vamos combinar um congresso, né? Nós temos que fazer um congresso do terceiro setor aqui em Belo Pessoal, eu Horizonte quero para vocês virem, né? E conhecerem a capital mineira, quem ainda não conhece. Mas é claro que nós também podemos. Normalmente, quando eu faço esses congressos, eu faço é, híbrido, né? De maneira que as pessoas também que não podem estar presentes, que elas possam participar online. Carla também chegou, seja bem-vinda, Carla. Nós Muito já introduzimos obrigada. Boa qualquer dúvida que tarde. você boa tarde. Qualquer dúvida que você tiver, Carla, você fica à vontade para perguntar. Nós estamos aqui. Eu sou a coordenadora do curso, a Cláudia, a André, é professora do curso, professora de contabilidade, a Nádia. Eu vou apresentar assim, a Nádia, a Laura e a Sabrina, elas são alunas da pós-graduação, mas elas são grandes especialistas na área, né? Então, nós também aprendemos muito com elas, não é verdade, André? E a Raíssa, que da comissão, né, do terceiro setor de São Paulo, que está aqui conosco também, e a Tânia, né? Se você quiser, então, fazer alguma pergunta, mas eu vou passar a palavra para a Laura, para ela poder falar um pouquinho também.
Fique à vontade, Laura. Boa tarde a todas presentes e aos que podem assistir depois. Bom, eu procurei esse curso, eu tinha algumas dúvidas em relação ao terceiro setor, então eu fui procurando e queria inicialmente um curso mais curto, que era para me responder algumas perguntas, algumas dúvidas. Eu trabalho no terceiro setor, notadamente no movimento da pessoa com deficiência e hoje no paradesporto. Mas aí eu, com muita dúvida se faria, se não faria, se valia a pena, não me inscrevi no curso. E foi a melhor coisa que eu fiz nos últimos tempos. Assim, o curso é completíssimo. A gente acha que sabe. Eu estou há mais de 10 anos no terceiro setor e assim tive surpresas maravilhosas, outras assustadoras, porque a gente vai tocando o barco e não para ver as exigências que o mundo hoje nos oferece. Hoje o terceiro setor, principalmente aí com a entrada, né, do Miroski e com a abertura da sociedade, ele tem muito recursos. Eu digo recursos não só financeiros, mas um tantão de coisa para a gente acessar. Mas para isso a gente precisa de conhecer o que acessar e conhecer as regras para ter o direito de acessar esses diversos recursos. E o curso tem nos dado uma experiência, tem nos dado, trazido tanta coisa. A Andréia de Contabilidade foi uma professora assim, espetacular. Advogado não gosta muito de números, de contabilidade, a turma, né, foi uma das matérias que tivemos mais desafiadora, digamos assim, para nós, advogados. Eu preciso de repetir, sabe, Andréia? Eu até. Mas, assim, aprendi muito, vi. Hoje eu consigo olhar, tipo assim, um balancete, algumas coisas e falar: olha, tá errado, não é isso, sabe? E conversar com algum contador, de virar e falar: olha, eu vi que você fez tal coisa, quem sou eu, né? Você é contador, eu sou advogada, mas eu aprendi no curso de Direito, né, na pós-graduação da PUC, que a gente tem que fazer tal coisa. Você confere aí para gente, sabe? A gente tem como orientar melhor, né, os nossos clientes, as pessoas que a gente, né, voluntaria também. Então, assim, é espetacular o curso todo. Olha que nós somos na metade do curso, né? Mas assim, putz, e sem contar, né, Nádia, os coleguinhas que são maravilhosos, assim, eu acho que a turma, sim, também faz grande diferença. E acho que na que vai vir também deve vir uma turma muito especial, porque nós do terceiro setor somos especiais. Então, ó, parabéns, Cláudia, parabéns, Andréia e toda a equipe aí, assim, espero né, que prossiga, não fique só com a gente, que para nós que lidamos com o terceiro setor, é importante que outras pessoas que lidam também busquem esses conhecimentos, porque quanto mais gente buscando conhecimento, mais a gente consegue, né, estender isso com uma coisa quase que normal. Daqui a um tempo, ninguém mais vai causar estranhamento quando a gente falar que tem que fazer alguma coisa, porque o mundo, né? Nós espalhamos conhecimentos. Então, assim, muito satisfeita com o curso, muito satisfeita mesmo, recomendo 1000 vezes. Nós só agradecemos, né, Andréia? Com Pode falar, certeza. Nádia. Eu queria só colocar também uma novidade, né, que nós achamos importantes inserir no curso e que provavelmente vocês, aliás, vocês já começaram a estudar esse semestre, que é sobre a LGPD, o compliance digital, inteligência artificial também, né? Hoje vocês vão começar a ter aulas com o professor Guilherme, que é um excelente professor, é um professor do Rio Grande do Sul, vocês vão amar, tenho certeza. Ele é muito competente também, e todos os outros professores que eu tenho convidado, né? Vocês
melhor do que eu, sabe, né? Da dedicação de todos eles, do comprometimento. E pode falar, Nádia, fica à vontade. E a Carla Ansiosa também, se quiser para fazer essa alguma aula de pergunta, né? hoje da inteligência artificial, que agrega muito, né? Tem sido algo que facilita muito a nossa vida, mas tem que usar com responsabilidade, né? A gente vai aprender isso também, porque eu nunca vi ter tanta razão quando eu uso. Aí eu falo, mas essa lei não é essa aqui? Aí dá a resposta, nossa, você tem razão. Então, assim, usar com muito cuidado mesmo. E na aula, com certeza, nós vamos aprender muito mais sobre isso. E o que a Laura falou é uma das perguntas, né? As pessoas falam, Nádia, mas você vai fazer pós? Eu falei, terceiro setor, eu já tenho mais de 20 anos. Gente, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Assim, eu fico, sabe, algo que eu gosto, aprendo muito, porque vai mudando, né, a legislação, a gente tem que acompanhar, e a conexão com os colegas da classe, e sim, cada um com um caso, nossa, é maravilhoso. Então, a Laura falou, tem a sessão terapia antes da aula, a gente começa antes, a gente troca algumas informações, e isso é muito bom. Então, assim, não é algo assim, você tem mais de 20 anos, eu acho que tem que estudar sempre, acompanhar sempre, estar, né, dentro do assunto, sempre discutindo o terceiro setor, as mudanças, os pontos que ainda, né, não tem um consenso, enfim, isso é muito bom. Muito obrigada. Carla, você gostaria de fazer alguma pergunta? Não, eu quero ouvir para saber se eu quais são as minhas dúvidas, enfim. Eu acho que eu tenho muito mais dúvidas do que algo a acrescentar. Mas a gente Vou ficar aprende com aqui as dúvidas. quietinha. Aprendemos com as dúvidas mesmo, né? Se você quiser colocar Sim, sim, sim. alguma questão, né? Mas é Sim. importante, assim, lembrar que vocês ainda vão ter disciplinas, né? De direito empresarial, disciplinas de direito do trabalho, processo do trabalho. E eu comentava, né, com a Andréia e com a Nádia, da importância, por exemplo, dentro do direito do trabalho hoje, das questões relacionadas à saúde mental dos trabalhadores, não é verdade? Nós temos a NR1 que foi alterada, porque o INSS provavelmente ficou assustado, né, com a quantidade de pessoas afastadas por problemas de saúde mental. E nós sabemos que muitos adoecimentos, né, eles passam pelo ambiente de trabalho. Apesar de que, quando eu trabalhando no terceiro setor, porque a PUC né, terceiro setor, e em outras instituições, assim, gente, eu fico encantada, né, porque é um tratamento humano realmente diferenciado, né, mas é importante que nós estudemos, né, e a gente possa passar essas questões para as instituições com as quais nós trabalhamos, né? Vamos ter aulas também de direito autoral, já que nós estamos falando de inteligência artificial, né? Então, nós precisamos entender um pouco sobre essas questões éticas que são fundamentais, né, no uso da inteligência artificial e também pensando nas boas práticas, né, de governança, de compliance. Então, as questões éticas, elas são muito importantes e vocês terão oportunidade, né, de estudá-las. As aulas acontecem às segundas e às quartas-feiras, né, 19 às 22h30. Nós temos pedido aos professores para gravarem as aulas, não é uma obrigação dos professores, porque é um curso online com aulas ao vivo, então, realmente, a ideia é de que o aluno esteja presente no horário da aula, né? Mas nós temos pedido, os professores têm gravado, e essas gravações ficam disponíveis por 30 dias. Metodologia utilizada no curso depende muito dos professores, né? Mas nós usamos as metodologias ativas, né? Seminários, distribuímos os alunos em salas para discutir, né? Enfim, como as meninas falaram, eu não posso falar tanto porque eu sou a autora do projeto da pós-graduação, né? Então, eu sou muito suspeita para dizer que eu gosto muito do curso, mas que bom ter ouvido, né, as alunas que
estão fazendo o curso e gostando efetivamente do curso. Pode falar, Nádia. E assim, quando muitas vezes em palestras eu sempre pergunto quem conhece o terceiro setor ou sabe o que é o terceiro setor. Esses dias, 400 estudantes, ninguém levantou a mão. Então, assim, a importância de levar o curso não só na pós, mas dentro, né, da grade curricular da faculdade, para que eles conheçam o terceiro setor, porque é um trabalho muito importante, né? E a pessoa desconhecer o que é terceiro setor é muito triste, né? Porque é a assistência social, é a educação, né? É a saúde, é a cultura. Então, assim, é algo que tem que levar as outras pessoas. Então, cada vez mais levar o terceiro setor. E esse primeiro encontro, esse primeiro ato de levar, que seja através, né, da pós, através da educação, através dos grupos de estudos, fortalecer o terceiro setor, porque cada vez mais as parcerias estão crescendo, né? Eles estão sendo cobrados, tem que ter transparência, tem que prestar contas e tem que ter alguém especializado nisso. Então, assim, a função de levar esse ensinamento, saber como fazer, sair, né, do passado, porque hoje está tudo muito moderno, está tudo online. Eu falo assim, facilitou. Eu venho da época que eu fazia terceiro setor, eu mandava para Brasília, né, era documento, né, rezava para o correio chegar, vinha um AR, era uma loucura. Hoje não, consegue, são os ministérios, consegue fazer online, mas muitas pessoas não sabem fazer. A maioria das devoluções de SEBAS ou de edital que não cumprem, o edital é estatuto, sabe, é forma de prestação de contas. Então, são coisas assim que muitas vezes são básicas para a gente, mas não para os outros que fazem, porque a maioria que faz está dentro, ou é voluntário, ou está dentro da organização e quer fazer por conta própria. Então, assim, valorizar o terceiro setor, porque assim, nós estudamos, nós pagamos, são cursos que não são baratos, né? Não estou falando da pós, porque a pós, sim, é algo que é especialização, tem o seu preço, mas se for fazer um curso só de contabilidade para o terceiro setor fora, é muito caro, ou só planejamento estratégico, é muito caro. Então, assim, é valorizar quem trabalha no terceiro setor, e valorizar a partir daí, poder falar, eu não sou especialista só porque eu tenho 20 anos de atuação, eu sou especialista porque eu tenho uma formação, além da minha prática, e é isso que eu vim buscar, a especialização, sabe, ter orgulho de ser especialista, isso é, assim, é essencial. Agregado a isso, pessoal, que a Nádia colocou para gente, eu acho muito interessante nesses cursos de pós, né, de direito, porque da mesma forma como quem é formado em direito busca o conhecimento, né, por noções de contabilidade, é, boas práticas contábeis de fato, de prestação de contas, das normas, né? Preponderância contábil, enfim, esse universo de contabilidade que para vocês do direito não é o dia a dia ali no escritório, né? Então, da mesma forma como isso complementa para vocês, para quem é contador, um curso de direito, né, sobre terceiro setor, de pós-graduação, direito e governança, complementa demais também na nossa experiência como contabilidade, como contador, né? Porque a gente fica muito voltado para o nosso universo de plano de conta, né? Rubrica, enfim, e esquece que tem o outro lado, né? Tem o estatuto muito bem redigido, cláusulas do estatuto que tem que estar condizentes com o marco regulatório. Então, eu acredito muito nisso também, de uma complementação para, independente de qual profissão hoje eu tenho, né? Se eu sou contador, se eu sou um administrador, ou se eu sou advogado, com certeza saindo desse curso,
todos conseguirão esse sentimento, não, de fato, agreguei conhecimento, né? Nossa, isso existe, então, e existe com base em quê, né? Então, isso também eu escuto muito, né? Nessas trocas, assim, do pessoal comentando como também é favorável isso. Contabilidade e direito caminham muito juntos, né? Então, quando a gente consegue esse conhecimento aí, é, específico, né, dessa nossa área, o terceiro setor, é muito importante para o dia a dia, né, de nós profissionais que atuamos nesse segmento. E o mais importante ainda, que eu gostei muito, que tem a prática, não é só a teoria, né? Tem a prática, e a prática é maravilhosa. É o saber fazer, né, Nádia? Ah, com certeza. Muito importante. Queria dar as boas-vindas também aqui a Elisandra, né, que também é aluna aí do curso. Prazer, Elisandra, recebê-la aqui, viu? E a Nádia Obrigada, falava professora. do grupo de estudos, né? E eu fiquei pensando, vocês têm que continuar o grupo de estudos, né, gente? O nosso grupo de WhatsApp virar um grupo de estudos, né? Opa, De trocas, né? Acho que é muito importante. acho que não para por aí também. Os Né? professores, eles querem te levar, né? Discussão, vamos discutir, vamos grupo de Isso. estudo, e isso é muito bom. O aluno ele sai daquela posição de aluno, né? Ele começa a ser parceiro, né? Nos Exatamente. estudos, nas publicações. E isso é essencial para que o terceiro setor vá além, como eu falei, né? Todas as pessoas que necessitam saber o que é o terceiro setor. Porque tem pessoas que chegam para mim e falam assim, mas o que é o terceiro setor? Eu falo assim, meu Deus. E assim, advogados também fazem essa pergunta. Falam, Nádia, agora eu sei o que é terceiro setor. Né? Porque a gente fala, o primeiro é o Estado, ente público, o segundo são as empresas, né, com finalidade lucrativa, e o terceiro são pessoas jurídicas de direito privado, porém sem finalidade lucrativa, que faz muitas vezes, às vezes, do Estado, né? Caminham juntos. Então, isso é muito importante, é saber o que é o terceiro setor e é algo que, além do direito, né, de aplicar o direito, você faz a sua parte social, porque cada vez que você trabalha. Eu acho que ela congelou um pouquinho. Pessoal, vou aproveitar aqui enquanto ela está congelada e falar. Nunca vi alguém tão apaixonada com o terceiro setor como a Nádia. Nós outros somos É lindo, né? apaixonados, mas igual a ela não existe. Ai, Laura, eu sou apaixonada mesmo por terceiro Mas setor isso é e bom, né? Não, Fazer eu com não com sei se certeza. paixão. vocês pegaram o final, né? Que não é só a aplicação do direito, e sim a aplicação do direito e ver o resultado social, né? Que são as pessoas que necessitam desse trabalho, desse auxílio que as organizações, né, Uma fazem. verdadeira transformação social, né, Nádia? Sim, Muitas pessoas que não teriam, né, acesso, acessos vários, né? Por exemplo, acesso à educação, uma educação de qualidade, elas conseguem ter através do terceiro setor. Então, o que o terceiro setor ele devolve, ele contribui para o crescimento da sociedade, é gigante. E as pessoas realmente, às vezes, né, desconhecem. aí falam, não, o terceiro setor é. Ah, você vai ajudar. Tem gente que fala assim para mim, nossa, fica só no tributário, porque fazer terceiro setor, né? Eu falo assim, gente, amo tributário também, mas sou apaixonada pelo terceiro setor e tem justamente esse lado social que me motiva muito. E dentro do terceiro setor, nós precisamos de todas essas áreas, né? A gente precisa do tributário, precisamos do civil, precisamos do direito autoral, precisamos dos contratos, da contabilidade, do serviço social. Então, ele E é muito amplo, né? dos direitos autorais, você falou assim, às vezes a pessoa nem. É. E na BCR do ano passado, eu fui da mentoria pela OAB de São Paulo, e uma das perguntas foi relacionada aos direitos autorais. Falei, meu Deus, podia ser tributário, mas respondemos, e é algo que impacta muito nas organizações mesmo, tem que ter muito cuidado. Né? E falando também do terceiro setor, para quem fala assim, ah, mas eu sou trabalhista, né? Na comissão eu sempre falo, quem é trabalhista pode
tratar da parte do voluntariado, quem é de contrato, tem a parte estatutária. Então, tem dentro do terceiro setor a parte contábil, a parte tributária, que é a minha parte também, que eu amo. Então, assim, olhar o terceiro setor como um todo, né? Onde eu posso aplicar minha especialização dentro do terceiro setor. Então, tem vários pontos que você pode trabalhar. Então é isso. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, fiquem à vontade, porque senão eu acho que nós podemos caminhar para encerrar, porque daqui a pouquinho vocês têm aula, né? Ansiosa. Vocês vão gostar. Eu vou ver se eu consigo entrar um pouquinho para poder apresentar o professor Guilherme. Esther, tem alguma questão? Oi, Acho que professora. Não tenho, não. Cheguei atrasada, saí agora do trabalho. Queria agora, atender né, mais cedo. Elisandra? Então, sejam bem-vindas mais uma vez à nossa pós-graduação, sejam bem-vindos à PUC Minas, aqueles que se interessarem, né, e quiserem se matricular no curso, serão muito bem-vindos e bem-vindas. Ouçam, né, toda a live, né, acho que é muito importante que vocês possam ouvir tudo que foi colocado aqui, e eu sigo à disposição para sanar quaisquer dúvidas, né, é só enviar mensagens, que eu respondo. Tem um canal que o IEC ele disponibiliza para que os interessados no curso, né, possam conversar com os coordenadores. Então, estou à disposição. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês, né, Andréia, Nádia, Raíssa, Laura, Sabrina, Carla, Elisandra, Esther. Muito obrigada. Até Eu logo que aí, gente. agradeço. Obrigada, Até parabéns. mais. Sim. Muito obrigada. Meninas, nos vemos em breve, daqui a pouquinho. E gratidão, e eu deixo um recado para que vocês conheçam a pós do Direito Terceiro Setor e Governança, e que futuramente vocês tenham esse amor pelo terceiro setor que eu tenho, que vale super a pena. Muito O amor a gente obrigada. tem, a gente não consegue competir com você, Nádia. É impossível. É, Um é um amor abraço, Gente, genuíno, né? pessoal. até então. Com Deus. Muito